Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mancast. Mancast, hoje vamos falar simplesmente da moda do momento, hein? Vamos falar de inteligência artificial, mas aplicada ao mercado corporativo. Para isso, trouxemos nada mais, nada menos que ele, que é um cara que manja tudo de inteligência artificial. Esse bate-papo a gente vai receber o cara que ele é executivo, especialista em transformação de empresas, inovação de estratégias. Cara é o cara da área corporativa. O meu amigo Renato Simões. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que eu nunca fui tão bem apresentado. Então vamos subir o nível da conversa que vai precisar. Porque vai precisar. Bom, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a ideia nossa é sempre poder falar do jeito fácil para quem está do outro lado da tela poder entender, mesmo que não seja um especialista ou uma pessoa do mercado corporativo. Essa é a sacada do Mancast. Perfeitamente. Vamos embora? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Eu quase não leio nunca o que o Leandro coloca aqui, mas vamos começar aqui hoje. Renato, deixa eu perguntar para você. Hoje nós estamos vivendo a maior transformação da história. Você acha que a IA é a maior transformação da história? Mais que quando entrou a informática, mais do que a Revolução Industrial? O que você enxerga nessa chegada da IA para o mercado corporativo? Não só de ChatGPT se vive a IA, né? Com certeza. Se a gente pensar em toda a história da humanidade, a gente pode separar aqui alguns ciclos que foram muito importantes para a humanidade. Se a gente voltar lá atrás, quando o homem descobriu como fazia fogo, foi maravilhoso, mudou o mundo. Quando o homem descobriu a energia elétrica, outra mudança muito grande. E aí o homem começou a dominar a aviação, começou a fazer motores com muito mais eficiência, veio a Revolução Industrial, veio a era da tecnologia 1.0, 2.0, 3.0. Se a gente voltar alguns aninhos aí atrás, a gente ainda usava máquina de foto digital. Foi e já era uma evolução. Paramos de revelar filme, já era uma evolução absurda. A IA, na verdade, a IA existe desde 1967, 1968, já existiam os primeiros computadores com inteligência artificial. Então, se iniciou uma era de inteligência artificial que hoje ela é considerada sim uma revolução porque ela tem um grau de maturidade e um grau de evolução de muito antes de muitas tecnologias que a gente vê hoje em dia aplicadas aí. Hoje a gente já tem, por exemplo, estudo de novos materiais, a gente tem um estudo do grafeno, a gente tem um estudo de outros materiais, o próprio silício precisa ser trocado por outro material que a gente não sabe. A gente sabe que toda vez que dá uma crise no mundo, a pandemia estava aí, a gente viveu isso, tem crise de chip, tem crise de entrega de componentes, etc. A bateria é uma revolução também que está para acontecer, a gente precisa de novas construções de bateria. E a IA ela veio vivendo tudo isso até que a gente chegou em um patamar onde a IA, hoje ela pode ser usada por qualquer CPF, qualquer cidadão comum. Se a gente considerar as grandes empresas ou as grandes implementações de tecnologia, hoje qualquer empresa que trabalha com IA deixou de ser bilionária para ser trilionária. Começou a ocupar um espaço muito grande na nossa vida. A gente percebe isso ainda, e eu tenho certeza que você tem várias perguntas disso para mim, a gente ainda percebe isso de uma forma muito tímida no mercado, mas o que já existe de IA hoje, a gente não consegue imaginar aplicações futuras. Então, respondendo de forma clara aí a sua pergunta depois desse resumo, eu acho que a revolução da IA ela ainda está em grau de amadurecimento, ela ainda não atingiu o pico, mas sem dúvida, perto de outras tecnologias que a gente tem, a IA vai ser a próxima onda de revolução na indústria. E, na sua visão, ela ainda é uma tendência, ela já passou de ser uma tendência e agora ela impacta diretamente os negócios, a vida das pessoas? Já impacta, foi muito rápido, né? Da IA virar uma tendência para impactar a vida das pessoas. Eu acho que hoje a gente já tem um acesso muito fácil à IA, né? Então você tem hoje ferramentas em que o próprio CPF, nós como pessoas, podemos usar na internet para fazer tudo, desde uma
uma carta de recomendação, um currículo, uma apresentação, um contrato, uma ata de reunião e etc. Mas ainda existem muitas empresas e muitas tecnologias a serem desenvolvidas para isso realmente virar, a IA chegar no pico. Então eu diria que é ainda uma tendência, porque a gente não atingiu nem 10% do que ela pode, mas já é uma tecnologia que já está solidificada, porque a gente hoje já tem uma popularização da IA muito grande, assim como a IA cresceu junto com o número de celulares, por exemplo. Hoje você tem mais de um celular por pessoa no mundo. E a IA está dentro de cada um dos dispositivos e você pode usar isso livremente na internet. E outro, ainda é de graça. O futuro, ainda é de graça. Ainda é de graça. Ainda é de graça. Ainda é de graça. E você, como trabalha muito no mercado corporativo, o que você tem visto de mudança já atualmente nesse mercado? Existe já alguma mudança clara que você fala assim, cara, isso já deixou de ser assim, passou a ser assim, por causa da inteligência artificial? Nesse quesito, eu acho que eu não tenho uma visão tão boa e otimista do mercado. Então, vamos pegar um exemplo aqui que impacta diretamente o nosso dia a dia, mas que é provido por grandes empresas. Vamos pegar a aviação. O seu processo de check-in, entrada, saída de aeroporto, trânsito até o aeroporto, logística, melhorou exponencialmente nos últimos 2 anos? Não. Você continua tendo basicamente ali o aplicativo da empresa, você entra no avião, sai do avião, você tem ali. Os aplicativos de trânsito, eles melhoram a cada dia, mas você não teve nada ainda exponencial de aplicação nesse tipo de uso do dia a dia. Onde é que a IA hoje está exponencializada? No uso massivo. Você tem acesso, eu tenho acesso, qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de ferramenta de IA. Eu acho que isso cresceu muito. Agora, uso de empresa, vou dar um outro exemplo. A gente, como consumidor de grandes marcas, usa chatbots ou suportes para resolver problemas. Me cita aí um chatbot que evoluiu absurdamente nos 2 últimos anos e você ainda procura não falar com uma pessoa no final de uma ligação. Difícil. Então, eu acho que as empresas ainda estão investindo em IA, mas elas ainda não capturaram, ou nós, como usuários dessas empresas, não capturamos todos os benefícios. Agora, aí sim, existem evoluções absurdas dentro de empresa. Por exemplo, algumas pessoas já estão sendo dispensadas da empresa porque o seu trabalho... mas eu vou perder o meu trabalho para IA? Vai. Eu tive num cliente há pouco tempo atrás e ele citou. Eu tinha uma equipe de 5 devs, né, de desenvolvedores de uma linguagem que agora não vou me lembrar, e ele falou, 2 eu já demiti porque a IA está fazendo o resto. Então, você já vê a IA recomendando para aquela empresa a melhor programação, a melhor linguagem, o melhor código para ela trabalhar, e você já não precisa mais de pessoas fazendo aquilo ali. Então, a IA está começando a se enraizar dentro das empresas, mas eu acho que o uso na verdade, a demonstração para o usuário final, ainda não consegui perceber ou não consegui pegar nenhuma empresa que tenha implementado um serviço que isso aqui vai mudar a vida dos teus consumidores. Ainda é pouco. Não tem E você entende que isso deve acontecer nos próximos meses, anos ou décadas? Tem que acontecer nos próximos anos. Eu diria que hoje a OpenAI, que é a própria criadora do ChatGPT, já é uma empresa trilionária e ela já consegue tangibilizar em bens e serviços o que ela construiu como inteligência artificial. Então, nos próximos 2 anos, máximo, eu acho que a gente já deve ter uma mudança muito significativa para realmente pessoas que usam serviços de grandes empresas. Isso não acredito que vá demorar. Agora, também a gente não consegue perceber uma mudança abrupta porque a gente está vivendo a tecnologia no dia a dia. Cada melhora que fazem em algum aplicativo, em algum atendimento, em algum centro logístico que você usa, você vai percebendo aquilo aos poucos, mas ainda não teve o salto. Para mim, o salto vai vir realmente nos próximos 2 anos aí. Eu acho que a gente já vai ter uma melhoria boa. Você acha que aí vai chegar um salto que o usuário vai ter uma experiência totalmente diferente do que tem hoje? Inclusive,
Na minha opinião, uma das barreiras para isso acontecer é a gente começar a ter ambientes integrados de IA. O que aconteceu lá atrás com as redes de computadores? Eu sei que você é especialista nesse assunto. Cada um queria fazer a sua. Uhum. Hoje a gente está vivendo esse boom de ferramentas. Quando a gente começar a ter um padrão em que a gente vai confiar para você ter isso, desde no seu celular até a lâmpada inteligente que você está usando, até um computador de grande porte, um servidor dentro de uma empresa, aí sim, a partir do momento que se cria esse padrão, eu acho que a curva exponencializa. Legal. Eu vou falar uma frase, eu queria que você pensasse sobre ela e me falasse sobre essa frase. A tecnologia deixou de ser apenas infraestrutura. Hoje ela é estratégia. Tá fácil. Tá fácil. Tecnologia hoje é algo que você compra na farmácia. A tecnologia hoje você compra na farmácia. Como é que você vai usar essa tecnologia? Não adianta você ter um ambiente na sua empresa totalmente voltado para IA, totalmente automatizado, se as pessoas que estão atrás dos poucos computadores que ainda sobram têm medo de perder o emprego para IA. Não. Como é que você transforma a tecnologia num patrimônio onde em cima dela você consegue evoluir? As pessoas acham que... existe um exemplo que eu já li algumas vezes e eu gosto de aplicar. A gente ainda é apegado à tecnologia. Então ainda existem pessoas que preferem gastar 10 mil reais num celular, mas ele não aceita pagar 50 reais no serviço de telefonia. Por quê? Porque a pessoa ainda é apegada ao hardware. A gente ainda é apegado muito à tecnologia. A partir do momento que a empresa percebe que aquele hardware é só um caminho para ele executar a estratégia, aí sim a coisa começa a andar e o negócio começa a mudar de forma. Mas eu diria que a gente ainda... O mundo hoje virou muito para serviço, né? Antes você saía de uma lojinha com um pacote do Windows debaixo do braço, ia lá, instalava o CD, aquilo era seu. Hoje em dia... Físico, você pegava. Exatamente. Hoje em dia a gente já tem aí tudo praticamente por aluguel. E aí as empresas começam a perceber que não adianta ter um data center cheio de computadores ou de servidores se você não vai aplicar aquilo na tua estratégia, tanto de logística, quanto de atendimento, quanto de pós-venda. Aí vai. Cara, como você trabalha muito com conectividade, né, a gente sabe, e eu queria fazer uma pergunta para você o seguinte. Há alguns anos as empresas se preocupavam muito com a conectividade. Eu entendo que o desafio hoje é outro. Como você enxerga esse novo desafio de não entregar só conectividade, entregar um pacote de coisas, e aonde que a IA vai entrar nesse pacote e se ela deve entrar um dia nesse pacote que os provedores de serviço entregam? Porque antes a gente tinha a operadora de telefonia que entregava o cobre, a linha e um ADSL. Hoje você contrata uma operadora, ela te entrega tudo quase como serviço. Pensando nesse mundo, né, de entrega de serviço, até onde isso vai? Algumas empresas se especializaram em serviços para provedores ou para grandes empresas, etc. O que eu ainda acho que hoje existe é uma pulverização muito grande da criação desse serviço. Então, no passado, como você falou, a gente colocava a linha telefônica no testamento para os filhos. Ou alugava. Hoje em dia, você não precisa mais... Você está numa empresa, a última coisa que você vai se preocupar é como um link de internet vai te atender. Só que com a pulverização muito grande dessas empresas, você tem uma oferta de serviços demasiada e, na maioria das vezes, de baixa qualidade. Que provavelmente vai ser a tendência, são os peixes pequenos sendo engolidos pelos peixes grandes, e aí sim eles vão te entregar uma gama de serviço completo. Porque hoje um provedor de internet que entrega uma banda larga, ele consegue se sustentar só entregando banda larga. Mas ele poderia te entregar TV, mas ele poderia te entregar telefone, e ele vai evoluir para isso. Mas vem outro maior e compra e te entrega o pacote completo. Vem outro maior e compra e te entrega cada vez mais pacotes. No mundo corporativo é a mesma coisa. Existem empresas hoje especializadas em um tipo de licença de segurança. Vem outra empresa e compra. A gente teve uma aquisição gigante agora há pouco tempo. A Broadcom foi comprada, enfim. A gente teve grandes aquisições de grandes empresas para o mercado
e ela aumenta absurdamente o portfólio dela. Então, isso numa empresa não é mais problema. Você tem até, se a gente pegar qualquer sede de qualquer empresa, você deve ter 4, 5 provedores de internet atendendo aquilo ali. Agora, daqueles 4 ou 5 que te atendem, 1 ou 2 vai ter um bom SOC, vai ter uma boa solução de segurança, vai conseguir te atender com uma boa solução de IA, vai conseguir te atender com uma boa solução de cloud computing. Então, cloud computing hoje funciona como uma contratação spot de vários grandes gigantes da internet. Vou citar aqui a Amazon Web Services, que é um dos maiores aí do mercado. Você contrata cloud na Amazon Web Services, você contrata uma IA profissional em outra empresa. Quem junta aquilo ali tudo? Quem junta aquilo tudo? Então, o papel dos integradores de serviço vai ser cada vez mais importante para agregar essas empresas, e aí você vai, independente de quantas ofertas de internet você tem uma oferta de internet boa, uma oferta de segurança boa, uma oferta de IA boa, uma oferta de SOC boa. Onde é que a IA entra nisso tudo? A IA entra exatamente na concatenação desses serviços e da adequação das empresas para o melhor pacote que você pode ter. Hoje, eu atendo muitos clientes B2B, eu vejo CIOs exagerando demasiadamente na infraestrutura, porque tem problema ou medo de ser atacado, invadido, etc. E outros que ainda consideram que a infraestrutura dele, básica, é o ideal para fazer tudo o que ele precisa. Qual é o padrão? Ali a IA entra para te ajudar. A IA entra como um consultor de tecnologia que consegue enxergar tudo ao mesmo tempo e dizer, olha, a tua barreira ideal de segurança é essa aqui. Daqui, você não precisa passar. Quanto mais segurança, melhor. Depende. Daqui você não precisa passar. Daqui você implementa serviços adicionais para melhorar o teu dia a dia, mas a tua segurança para aqui. Então, junto com esse pacote de serviços, eu acho que a IA ela faz a costura final para o que realmente a empresa precisa, o tamanho com que ela precisa contratar. Nem contrata de menos, para não ter um serviço péssimo para o serviço que ela presta, nem contrata demais, para ter custo demais e ter um serviço caro sem qualidade. Perfeito. Uma pergunta. Nuvem, local, onde a IA vai trabalhar melhor? Tudo depende. Boa. Depende. Porque se eu tiver... Eu conheço, inclusive, clientes que tiveram toda a sua estrutura levada para a nuvem e não conseguiram gerenciar toda a estrutura levada para a nuvem, trouxeram de volta para a estrutura local. Então, cada empresa e cada aplicação vai achar o seu ideal. Eu não vou citar o nome da empresa aqui, porque senão, mas existe uma grande empresa que lançou uma nova classe de super servidores turbinados com a IA. Mas há 3, 4 anos atrás, essa empresa tinha decidido optar 100% por serviço, não mais por hardware. Então, mesmo uma empresa que preferia ser 100% consultiva e integradora de soluções, voltou para o hardware. Talvez não passe para trás, mas lateralizou uma estratégia para dizer o seguinte, não, o hardware ainda é importante. Se você entrar em qualquer loja hoje, vou citar aqui a Apple, se você entrar em qualquer loja hoje para comprar um computador físico da Apple, não existe mais. Por quê? Porque pessoas e pequenas empresas estão comprando aquilo para criar agentes de IA. Então, esse aparelho está faltando no mercado. Você pega lá aquele computadorzinho pequenininho, está faltando no mercado. Não existe. Porque essas empresas estão comprando essa tecnologia para criar agentes de IA e deixar em loco dentro da empresa. Vamos falar de estrutura de grandes servidores ou grande storage que você tem hoje, você tem na nuvem. De novo, grandes empresas optaram por essa infraestrutura e hoje fazem um balanço do que realmente tinham dentro de casa, porque na cloud, por uma má gestão, existe já solução para isso, inclusive com IA, por uma má gestão, o custo exponenciou, porque o cara não sabe gerir a cloud que está lá do outro lado, a quantidade de cloud que está lá do outro lado, contrata demais e acaba tendo que voltar para os servidores. Onde é que a IA entra nisso tudo? A IA entra, de novo, exatamente no equilíbrio. Eu tenho, metade da sua estrutura vai para a nuvem, metade você deixa dentro de casa. É onde a IA... E você acha que ela tem capacidade de decidir isso? Hoje, sim. Com uma consultoria, bem prestada, a IA tem condição. Ela vai te entregar, falar, cara, você pode fazer isso.
Vamos trabalhar 30 nuvens, 70 em loco ou vice-versa. E pode chegar até a te dizer o seguinte, olha, o teu gasto interno com a aquisição e renovação de servidores a médio e longo prazo vai ser X, o teu ganho de produtividade vai ser Y, o teu ganho na nuvem vai ser X e o teu ganho de produtividade na nuvem vai ser Y. Agora, todo mundo tem mania de achar que a IA, você coloca meia dúzia de coisa lá, um pensamento, e a IA vai te responder tudo. Não. Tem que ser programado, você tem que colocar item a item, você tem que ter centímetro a centímetro do teu espaço medido, das tuas funções, do teu planejamento dentro da IA. Aí ela vai modelar. Se você fizer uma modelagem ruim de IA, lá na frente você... Mas hoje a IA tem que... Ou seja, vê se você concorda, você tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar. Essa seria... Se você souber perguntar, você vai ter tudo. Você tem que saber perguntar. Exatamente. Exatamente. Cara, muito bom. E uma dúvida aí agora que eu tenho. Você acha que a IA vai ajudar a acelerar processos de dentro da empresa? Isso é o que ela melhor faz. Inclusive, eu vou citar uma entrevista, depois eu vou tentar achar o link para dividir, uma entrevista do presidente da OpenAI falando sobre que tipo de pessoa ele acha inteligente. Cita para mim uma pessoa inteligente. E a resposta dele foi o seguinte, veja, pessoas inteligentes para nós foram sempre pessoas que souberam resolver problemas ligados à matemática. Einstein era um gênio, problemas sempre ligados à matemática. Pessoas brilhantes são muito consideradas na história ligadas, né, gênios ligados à matemática. Foi o primeiro problema que a IA resolveu. Foi o primeiro problema que ela matou. Processo. Matemática. Cálculo. Então, esse tipo de inteligência é onde as pessoas aplicam diretamente na IA. Isso eu acho que já está muito enraizado na empresa. Como eu citei o caso desse cliente, por exemplo, que pegou 2 programadores, substituiu por um IA. Ele teve uma melhoria de processo? Com certeza, porque ele tem 3 conferindo o que 2 não precisam fazer mais, uma máquina faz por ele. Ele pode fazer isso com entrada, aplicando no escritório, ele pode fazer isso com entrada e saída da empresa, ele pode fazer isso com planejamento mensal, ele pode fazer isso com planejamento de vendas. Tem uma grande empresa de venda de software para vendas que já utiliza, inclusive o bonequinho é um Einstein, utiliza a IA para fazer predição de venda. Adriano, você está me dizendo que você vai vender 1 milhão por mês até o final do ano. Mas espera aí, você o primeiro semestre você não passou de 250 mil, onde é que você vai fazer isso? Então, ele trabalha na predição, no futuro, e eu acho que isso a IA tem muito valor dentro das empresas, já está sendo muito utilizado, que é você otimizar processo, fazer previsão e predição, tanto de problemas quanto de estratégias para o futuro. Seria uma inteligência operacional. Inteligência operacional. Inteligência artificial operacional. E ela vai fazer todo esse trabalho. Desde que bem programada, obviamente. Ela faz o trabalho, exatamente, ela faz o trabalho de otimização. Ali você mata pessoas, você mata custo, você mata logística, você mata equipamento. E ela começa a fazer um trabalho ou uma rotina de trabalho para otimizar o teu dia a dia. Eu acho que esse é o principal ponto onde a IA já tem uma evolução exponencial nas empresas. Agora, essa pergunta nem aqui, mas é uma pergunta que sempre me vem na cabeça. Por que as pessoas devem ter medo da IA, de perder o emprego, ou como elas não devem ter medo e se adaptar a esse novo mundo? Porque assim, como você gosta de história, você sabe melhor que eu, óbvio, que quando chegou a Revolução Industrial, houveram greves, brigas, foi um inferno. E todo mundo ia perder emprego, porque as máquinas iam tomar emprego das pessoas. Com a IA está tendo a mesma discussão. Onde você vê o que a pessoa que está assistindo a gente ela tem que fazer hoje para falar assim, eu não vou perder meu emprego para a IA, eu vou ajudar a IA. Porque vai existir uma adaptação de empregos, de cargos, vai existir uma realocação no mercado, né? O que a pessoa lá que está pensando agora assistindo a gente falando assim, cara, eu sou um atendente, eu vou perder emprego. O que eu devo fazer hoje? Se a gente imaginar o atendente, sinceramente eu acho que o contato pessoa a pessoa ainda tem muito valor. Se você pensar num atendente, ele tiver com medo de perder o emprego dele, pensa o seguinte, no futuro,
se você tiver uma empresa que for atendida por pessoas, talvez você atinja um nicho que outras empresas não atingem, porque você faz um tratamento pessoal que uma máquina não faz. Hoje a gente ainda é muito drivado a falar com uma pessoa, porque a gente acha que uma máquina não vai resolver o nosso problema. Agora, vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar com um tradutor. O cara ele é um freelancer para grandes eventos no mundo para traduzir. O evento é em inglês, tem gente do mundo todo, e ele vai traduzir para aquelas outras línguas. Aquele famoso cara põe aquele negocinho no ouvido e fica ouvindo lá. Isso. Ele é um tradutor, ou ele ajuda a traduzir filmes para legendar. O IA pode fazer esse trabalho tranquilamente, sem precisar disso. Hoje a gente já tem tecnologia, você bota um fone do ouvido, o cara tá falando uma língua. A gente até brincou já com isso. Já, exatamente. Né? Então assim, esse cara já foi substituído? Não, porque se ele souber trabalhar com a IA, que foi criada para roubar o emprego dele, ele pode criar aplicações que facilitem as pessoas a ter acesso à tecnologia. Devido ao conhecimento que ele tem. Exatamente. Então, por exemplo, ele pode ajudar a programar a IA para um dialeto local onde a IA não conseguiu ainda. Então, ele passa o conhecimento dele para a IA e a IA vai aplicar aquilo de forma automatizada. Ou significa dizer que ele não precisa pegar um texto, ficar traduzindo aquele texto para sair no filme, mas ele vai precisar ensinar a IA como respeitar uma gíria local, respeitar um sotaque, ou até no jornalismo, que as pessoas usam muito, um sotaque neutro, que a gente chama, criar formas de comunicar melhor aquela tradução, aquela legenda, etc. Então, para o futuro, não acho que ninguém vai perder o emprego para a IA, mas a IA vai fazer a parte cansativa do trabalho e você vai trabalhar na parte inteligente do trabalho, alimentando aquela IA. Eu mesmo tenho trabalhado muito com as ferramentas de IA que eu utilizo, eu gasto mais tempo alimentando aquela IA com o que eu quero que ela responda, ou a forma com que eu quero que ela responda, do que utilizando ela. Ou seja, eu estou criando um banco de dados que no futuro eu vou poder me aproveitar tendo muito menos trabalho. Eu poderia substituir aquela ferramenta por qualquer coisa, mas não. Eu estou passando a minha inteligência para ela usar a meu favor. Eu acho que esse é o grande lance. Então, você acha assim, a velocidade virou uma vantagem competitiva? A velocidade virou uma vantagem competitiva se você tiver disposição, inteligência e tempo para acompanhar aquela velocidade. Se você achar que meu emprego vou perder amanhã porque a IA desistir, a tecnologia vai te atropelar. Eu me lembro que quando eu saí eu fui tomar a decisão de que faculdade que eu faria, eu pensei muito nisso. Falei, se eu for para o mundo de TI, eu vou ser engolido por tecnologias eu fiz faculdade na época do COBOL ainda, mas quantas linguagens, o que adianta? O que adiantaria você? O que adianta você saber COBOL hoje? Ninguém dá. Mais ou menos, porque você sabe. Existe ainda o nicho das pessoas que mas precisam, você entendeu como uma linguagem funciona e você pode aprender outras para gerar um código do que você gera outro dia. Se você sabe muito COBOL, você alimenta uma IA com ferramentas que ninguém alimentaria, porque com certeza aquela linguagem tem características que outras hoje em dia não têm e vice-versa. Você evoluiu naquela tecnologia. Então, a IA ela vai atropelar. Como toda tecnologia atropelou. Imagina o seguinte, um vendedor de vela, quando o Thomas Edison criou a luz elétrica. Acabou, cara. O cara tá morto. Vou vender vela? Não, mas peraí. Ou ele cria um nicho específico para vender aquilo ali, ou ele se reinventa e vai fazer alguma outra coisa. O mundo é assim. Sempre foi. Sempre foi. Hoje, antigamente, o máximo que você precisava saber é como funcionava ali o básico, um computador, uma impressora. Hoje em dia tem tecnologias que nem a gente que trabalha com isso consegue acompanhar tão rápido, porque a geração Z está aí, usa softwares e usa aplicativos que você nunca vai falar, mas isso existe? Existe. Então, falando um pouco de cultura de empresa, a IA vai mudar alguma coisa na cultura das empresas? Você acha que isso tende a mexer em alguma coisa? É uma pergunta difícil, né? Mas isso é uma visão muito pessoal, mas eu queria ouvir de você. Eu acredito... Veja, a cultura das empresas é algo tão forte, empresas muito tradicionais de tecnologia,
existe uma cultura tão forte que eu acredito que vai haver um equilíbrio, mas eu também acredito que a IA vai pegar a cultura da empresa. Exato. Então, se você tem... Vamos citar uma grande OTT aí, uma Microsoft. A Microsoft tem uma cultura de trabalho, sempre teve uma cultura de trabalho. Com aquela cultura de trabalho, a IA muda completamente? Não, porque são pessoas. Não muda completamente, porque são pessoas. Agora, aquela IA vai ser programada ou vai conseguir melhorar o dia a dia daquelas pessoas sem atrapalhar muito a cultura, ela vai virar um mimetismo entre o que a IA melhora na empresa e a cultura. Nisso eu acredito. A IA que está cada vez mais humana, né? Então, você tem ali a IA também aderindo a uma cultura da sua empresa, porque ela acha que ela pode produzir mais e te ajudar mais se ela entender a sua língua, a sua cultura ou como a sua empresa trabalha. Acho que vai ter aí um meio termo. E uma outra pergunta que eu sempre me pergunto, né, e gostaria de ouvir de você. Você acha que a IA vai conseguir tomar decisões sozinha um dia? Vou devolver. Você hoje entrega uma decisão para a IA, qualquer ela que seja. Não, eu peço você entrega uma opinião. Isso, você pede uma opinião. Peço uma opinião. Mas você pondera coisas que ou você não alimentou totalmente nela e ela não tem como saber, ou o seu poder cognitivo de saber todo o histórico da sua vida, que você não vai conseguir contar todo o histórico da sua vida para uma IA, vai levar a você a melhor decisão. Mas eu acredito que ela pode chegar a quase 90% do final ali de avaliar possíveis cenários que talvez você não pense e ela vai conseguir avaliar por você. A decisão final sempre vai ser do ser humano. Hoje a IA toma decisões de forma muito clara e precisa, de acordo com o que você falou. Você tem que saber perguntar, é o que a gente acabou de falar. Se você souber perguntar, ela vai chegar muito próximo de uma decisão boa para você. Agora, o estalo de saber isso é bom para mim, é o melhor para mim, acho que a IA nunca vai conseguir resolver. Então você acha uma brincadeira agora, né, sem roteiro? Exterminador do Futuro. Pode ser que ela volte para se vingar de você. Por isso que eu brinco, eu falo assim, gente, quando você conversar com a IA, sempre diga obrigado. Porque um dia ela pode ser seu chefe. Exatamente. Exatamente. Mas eu acredito no... Assim, existe um receio do Exterminador do Futuro, como existia em um filme que a gente está até muito próximo de chegar disso agora com a própria Tesla, que é o Eu, Robô, que é do Will Smith, Robot, Eu, Robô, enfim. Que o robô tem uma hora que ele dá uma loucura lá nele, ele perde a diretiva do que ele... E cada robô age de uma forma diferente daquela pessoa que usava ele como um robô doméstico. Então, ele pegava ali um ranço de algumas coisas da pessoa, quando dava um problema, ele descontava aquilo ali naquela pessoa. Já existem estudos que foram... Veja, olha a loucura desse negócio. A gente trabalha com tecnologia, mas tem umas coisas meio... Até arrepia falar. Existem estudos que foram, ainda hoje, que foram paralisados porque as IAs passaram a se controlar e o humano perdeu o controle sobre a IA. Hoje você ainda desliga lá da tomada. Amanhã, pode ser que você crie uma unidade autônoma de IA e você não vai mais conseguir desligá-la da tomada. Então, existe um vídeo circulando na internet, que hoje em dia com a IA também não dá para saber o que é verdade e o que não é verdade, mas existem sim estudos que provam isso, que existem comunicações que durante os testes foram criadas pelas próprias duas IAs, linguagens criadas, e é como se a gente estivesse numa sala, eu e você começamos a falar uma linguagem e ninguém mais entende. A gente fala em russo aqui, por exemplo. Ninguém vai entender o que a gente está falando. Mas alguém ainda entende russo. O problema é se a gente cria um russo tá aqui só nessa nosso. Sala, só nosso. Dialeto. Um dialeto. Só a gente sabe e só a gente fala naquilo ali. O humano ele tem que tomar muito cuidado com o que ele cria exatamente para não perder o controle. Então hoje... Por que hoje não existe? Hoje já existe tecnologia para robôs domésticos. Hoje já existe tecnologia para isso. Por que ainda não existe um robô doméstico? Olha o tamanho da responsabilidade social de você colocar uma máquina que teoricamente não está sob o seu controle, alimentada por uma bateria, que pode dar qualquer problema de software. Você vive resetando seu computador, você de vez em quando desliga seu telefone porque ele dá um problema. Imagina um robô doméstico prestando um serviço em que você não consegue controlar. Então, é um mundo e é um cenário que talvez a gente
em algum momento a IA ela vai ter uma pausa de evolução para a gente saber o que a gente faz, do tamanho da responsabilidade que a gente entrega para o IA. Do tamanho da responsabilidade que a gente entrega para ela. Eu vou entregar toda a responsabilidade para ela e ela vai se controlar, ou eu vou perder o controle e eu nunca vou ultrapassar essa barreira. Isso é um caso a ser estudado. É um caso a ser estudado, hein? Tenso. É uma tese. Agora, fala para mim, você acha que você que está no mercado corporativo, existe empresa que ainda, além de ser reticente a IA, ela acha que é só uma moda? E o que vai acontecer com essa empresa, na sua visão? Olha, vou te dizer que a empresa como um todo, talvez ela tenha cenários híbridos de pessoas dentro dela. Hoje eu mesmo, no meu time, eu tenho pessoas que eu pergunto algumas coisas e antes dela me responder ou fazer o trabalho, eu já fiz na IA. Então ela está alheia àquele mundo. E as empresas a mesma coisa. Elas estão alheias àquele mundo de IA. Não vão evoluir. Você hoje tem uma facilidade de encontrar ofertas para tudo que você procura na internet. Então se você for uma empresa e vai contratar um serviço de segurança cibernética, com certeza vai ter uma que é muito mais ágil que a outra, porque já colocou processos, pessoas, logística, entrega, pós-venda, atendimento ligada à inteligência artificial. E outras que você ainda vai olhar assim, meu Deus do céu, esses caras ainda fazem isso desta forma? Então, já existe um divisor de águas muito forte entre empresas que conseguem fazer isso muito bem e outras empresas que não conseguem. E vai começar, no primeiro momento, eu acredito que vai começar a ficar mais caro. Porque o profissional que entende, trabalha e vê valor na IA, não acha que vai roubar o emprego dele, normalmente costuma ser mais caro do que o profissional que acha que consegue fazer ainda tudo lá sozinho, tomar a decisão sozinha, na mão. Então, ele vê muito mais valor num trabalho operacional do que num trabalho de inteligência, porque ele acha que carregar o piano, as pessoas vão ver muito mais do que ele parar para aprender a tocar o piano, que é muito mais legal. Então, a gente já consegue, pequenas e médias, essa divisão é clara. Se você pegar qualquer serviço, tanto para empresa quanto para CPF, você pesquisar 5, você vai claramente perceber a diferença entre 2 e 3, que vão ter processo automatizado, vão te responder na hora, vão ter gente ali, vai ter e aí vai até de um bom website para você consultar, como ela vai entrar em contato com você. Se você já falou com um canal, ela entende que você falou com aquele canal, ela já emenda aquele assunto ali no meio, não começa tudo de novo. É claro, grandes empresas, elas já se equiparam um pouco mais e conseguem te dar um tratamento muito similar, porque o investimento nesse tipo de tecnologia é muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, o bancos, né? A gente tem hoje o banco digital, o banco isso, o banco... Mas os grandes bancões lá de trás, que você precisava ir lá com um papelzinho e abrir a sua conta e mandar um papel, já se modernizaram também. Então as grandes empresas elas vão ali dentro de uma onda que funciona sozinha. Médias e pequenas é que vão sentir essa diferença na pele, muitas delas vão morrer pelo meio do caminho, com certeza. E muitas podem escalar absurdamente. Sim. Com certeza, empresas pequenas, a gente vai ver aí grandes revoluções de pequenas. A própria OpenAI é uma empresa pequena e se transformou aí numa trilionária. Então, se souber usar bem a IA, consegue crescimento exponencial. E com essa loucura, com essa velocidade, quanto o mercado está preparado para isso? Já, para mim, muito pouco ainda muito pouco. A gente ainda usa, é o que a gente estava falando no início do papo, né? Se a gente perceber no nosso dia a dia o que mudou exponencialmente com IA, ainda é muito pouco. O que a gente tem hoje hoje é muito legal o ChatGPT, o Claude, o Gemini, mas as próprias empresas tratam isso como ainda uma coisa que o mercado não está preparado, ela ainda está tentando inserir no mercado. Eu posso citar aqui, porque eu acho que a Google não vai citar o trabalho de Acredito que não. Não me processar ou botar alguma coisa, mas assim, se você já passou por algum aeroporto ou por algum shopping center e tal, a propaganda do Gemini para o público Gemini, pega esta foto desta capivara e faça uma foto de uma capivara surfando.
É legal, é divertido, é. Mostra o poder da ferramenta? Mostra. Mas o que de fato você está querendo mostrar ali? Olha, eu sou fácil, eu sou popular, eu sirvo para qualquer coisa e você pode me pedir de qualquer jeito. Então, as grandes empresas ainda estão tentando popularizar a IA no mercado. O mercado não está preparado para isso ainda. Pega um chatbot, que eu acho que é a coisa mais simples de fazer com IA. Pega aí 10 empresas que tu conhece. Qual foi a última que você olhou e falou assim, esse aqui tem IA na veia? Não. Normalmente não funciona. É isso. Ao contrário. Normalmente você pega um chatbot, você só passa nervoso. Ele faz um loop. Ele volta lá para o início de novo. Loop até, não tem a opção. Até você cansar. Até você cansar. Então Então ainda existe muito trabalho a ser feito e saber realmente o que vai ter valor para o usuário dessas empresas para ser implementado. Então vamos dizer assim, quem demora para inovar corre o risco de ficar irrelevante. Vai ser engolido. Ou vai ser engolido por um peixe maior ou acaba morrendo. O Brasil, por si só, já tem um histórico de empresas médias e pequenas que acabam morrendo muito cedo por conta de toda a burocracia que a gente tem. E não conseguem evoluir. Quando vem uma onda dessa que você precisa se provar cada vez mais para o usuário final, aí piora absurdamente. Um exemplo que eu me lembrei agora que a gente falou uma coisa que eu vi que mudou bastante, mas não foi culpa da IA, por isso que eu acho que ainda tem muito que melhorar, serviços de cartório. Se você usou um cartório antes da pandemia, é uma coisa. Se você usou um cartório depois da pandemia, é outra completamente diferente, porque ninguém podia usar aquele negócio. O cartório normalmente é presencial, você precisa ir lá para fazer. Facilitou um absurdo. Tem IA ali? Não. Tem otimização de processo e tem informatização de uma coisa que era burocrática. Então, se você aplica... Que era feito para ser burocrático. Exatamente. Feito para ser burocrático. Se você aplica IA nesse tipo de serviço, você teria um crescimento exponencial e um uso muito massivo de uma coisa que você... E aí, se você tiver que faça isso, todo mundo vai querer usar aquilo ali. Porque hoje em dia melhorou, mas a gente ainda sofre ali de vez em quando. E na sua visão, em 3 a 5 anos, como você enxerga o mercado? Onde a gente vai estar? O que a gente vai estar fazendo? Qual o nível de maturidade que a gente vai estar? Eu vou dar uma visão mais radical. Assim. Sim. Eu acho que de 3 a 5 anos, metade hoje das pessoas que você conhece, que trabalham para você, vão estar dentro de algum computador, em alguma ferramenta, fazendo alguma coisa. Você vai ter um serviço de inteligência dentro da sua empresa, mas a execução, acho que a gente em pouco espaço de tempo, a gente não vai precisar mais. Vai deixar de ver isso. Aquele cara lá que fica lá no teclado te entregando aquele monte de relatório que você pede, aquele monte de coisa, apresentações de resultado que precisam. Hoje a gente perde muito tempo com isso nas empresas. Ainda parece uma loucura falar disso hoje em dia. Mas se você pegar uma equipe de um gerente executivo que precisa apresentar, o cara faz 2 reuniões de batimento de material, cria o material, faz a reunião com o material. No futuro ele só diz o que houve, ou aquela reunião já serve de material para a próxima. Então, acho que metade desse trabalho operacional, de 3 a 5, acho que é até muito ali. No máximo 3 anos, que metade desse trabalho operacional vai estar em alguma ferramenta. Alguém vai fazer isso para você. Não necessariamente um chat GPT, mas alguma ferramenta. Alguma ferramenta. Talvez que nem exista hoje ainda e que deve aparecer, ou existe, a gente não conheça. E não existe, mas não existe com a qualidade que deveria. Isso. Vou citar de novo uma grande empresa que eu acho que não vai ter o trabalho de me procurar depois para reclamar. Se você pegar hoje o Copilot da Microsoft, você mudou alguma coisa que você, alguma forma que você usa hoje, um Excel, um PowerPoint, um Word para fazer alguma coisa? O Copilot está lá, é uma inteligência artificial, foram investidos bilhões daquilo ali. Faz alguma diferença para você? Não. No futuro vai fazer. Hoje em dia faz. Não. Se você paga lá o ChatGPT, você manda lá aquela planilha Excel para o ChatGPT, manda ele processar alguma coisa e ele te devolve. Poderia ter sido feito na ferramenta normal, você elimina o cara que faz a apresentação para você. Mas hoje em dia ainda está lá, você ainda constrói PowerPoint do mesmo. Aliás, ainda constrói PowerPoint, que é um negócio. Mas está lá, você ainda faz mesmo. Você ainda faz à mão. Ainda faz do mesmo jeito. É artesanal. Isso é verdade. E daqui a um tempo,
Você acredita que nenhuma empresa vai conseguir crescer sozinha? Digo sozinho assim, sem implantar alguma IA, sem criar um negócio novo que não seja voltado para a inteligência artificial? É muito, muito louca essa pergunta, porque você imagina, a gente está falando hoje de qualquer empresa. E vão existir, possivelmente, aplicações para todo tipo de negócio. Né? Essa empresa, vai ter uma empresa que fala assim, eu não dependo e não dependerei da inteligência artificial? Difícil. Salvo raras exceções, óbvio, né? Eu acho que o tratamento não vai ser um tratamento via inteligência artificial, mas o planejamento daquela empresa vai ser via inteligência artificial. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Você vai numa... Vamos pegar um exemplo aqui esdrúxulo para a gente tentar prever realmente o futuro. Você vai numa loja de carro. Você precisa de um vendedor? Para que você precisa de um vendedor? Você precisa de um vendedor do carro para quê? Para te mostrar o que o carro já tem? Isso aí uma IA pode fazer. Isso aí uma televisão móvel lá, um robozinho, consegue te dizer o que você precisa daquele carro. Você não precisa daquilo ali. Você precisa dele para aprovar o teu financiamento ou o teu pagamento? Não, você não precisa dele. Você precisa dele para pedir um desconto? Depende. Se você tiver uma hierarquia clara na empresa, você não precisa daquilo para pedir um desconto. Mas você precisa de um vendedor para te apaixonar pelo que você vai comprar. Uma máquina não vai fazer isso. Aí sim a pessoa vai entrar. Aí sim a IA não vai servir para absolutamente nada, porque você vai chegar em uma coisa que mexe com a sua emoção. Mas já vai ser feito um funil ali. Tudo bem. Mas você precisa se emocionar para comprar aquilo ali. O consumo daquilo ali, você precisa estar querendo muito comprar aquilo ali. Se você chegar lá com uma máquina, pode ser que você olhe o carro. Não quero comprar não, vou economizar esse dinheiro aqui, beleza. Mas se tiver alguém lá... Então, o serviço humano que mexe com emoção, que mexe com sentimento, eu acho que a máquina ainda vai demorar muito para substituir. Sinceramente, não vejo num futuro próximo alguém trocar um serviço que dependa de um relacionamento interpessoal por uma máquina. Um vendedor ele pode fazer um bom trabalho se você estiver comprando num site online. Maravilha! Se você precisar ser convencido que você precisa comprar aquilo ali, aí não existe ar. Vai ser carne e osso lá alguém. Então, assim, você enxerga como assim, o futuro passa por mais integração e inteligência compartilhada. Você acha que isso pode ser um caminho? Hoje eu acredito que a gente já... 90% do que a gente produz e do que a gente fala e do que a gente passa está sendo dividido para gerar conteúdo e inteligências paralelas. Então hoje a gente não faz nada mais sozinho. Não existe alguém fazendo alguma coisa, é o que eu falei do padrão. Não existe ninguém criando algum padrão que vai ser para sempre um padrão preferido por alguém. Não, provavelmente aquilo ali, aquela inteligência, aquela integração vai ser criado e vai ser dividido com as pessoas. É ali que você atinge a próxima fase. Quando você começa a criar padrões que todo mundo usa, você cria o próximo step. Por quê? A empresa para de querer criar só o dela e criar algo compartilhado. A partir do momento que você iguala todo mundo dentro daquela tecnologia, as empresas começam a pensar em formas de melhorar o que as outras não têm e não de criar padrões para ser diferente. Você não quer ser diferente porque você tem um padrão A e o outro tem um padrão B. Você quer ser diferente porque você tem um serviço que ninguém criou ainda. Então vai ser o Zero Trust da IA. Ou seja, alguém que nunca viu aquilo vai querer, peraí, eu quero ser pioneiro nisso aqui, vou criar alguma coisa que nunca ninguém imaginou. E todo mundo vai usar o mesmo padrão. E aí vem a outra pergunta. Visão estratégica se torna ainda mais importante nesse momento. Visão estratégica se torna mais importante com a IA sempre fazendo o trabalho operacional. A decisão, por enquanto, na minha opinião estratégica, é tem que estar na mão do humano. É humana. É humana porque você impacta outras pessoas. Você tem um sensor em um carro, alguma coisa que não atropela uma pessoa, é muito fácil para uma IA. Mas uma IA não consegue decidir quem ela vai... Eu até entrei num negócio, num cenário meio obscuro aqui, mas a IA não consegue decidir se ela atropela um cachorro,
ou atropela alguém que está atravessando a rua. Você é humano, você consegue tomar uma decisão por emoção. Eu acho que isso ainda demora muito para a IA fazer. Então, assim, a IA aplicada de forma eficiente ajuda no número. O que ainda define decisão que impacta outras pessoas ainda vai demorar um pouco. Eu tenho até um caso engraçado que aconteceu comigo. Eu tive em São Francisco, acho que uns 2 anos atrás, a gente pegou aquele carro que... É o Waymo. E... Inclusive é um Jaguar. É um Jaguar. É um Jaguar. Não é um carro, é um Jaguar. Aí a gente estava andando e eu lembro que a gente tinha um carro parado um pouco para fora da faixa e o carro não ia conseguir passar dentro da faixa dele. Ele não cortou a faixa um pedacinho e passou. Ele deu a volta no quarteirão por causa desse carro que estava um pouquinho para fora e aí não deu a passagem correta para ele. E olha a loucura desse negócio. Você entendeu? Aí você falando da opção de atropelar o cachorro ou o humano, nem os dois devem ser atropelados, obviamente, senão vão massacrar a gente na internet. Eu já criei problema com a Microsoft, com a Google. Mas assim, você vê, o carro, só pelo carro não conseguir passar na faixa determinada para ele, e não tinha nenhum carro do outro lado. Sim. Ele decidiu dar uma volta no quarteirão inteira devido a esses centímetros que faltaram. Isso aconteceu comigo, não estou contando o que me contaram, não. Eu estava dentro do carro. Eu vi uma. Na verdade, era um estudo que mostrava o tipo de decisão da IA exatamente com essa mesma empresa, com esses mesmos carros. Um dos carros parou no semáforo, o outro tinha que entrar e parou um humano parou um carro aqui na contramão. O carro daqui não conseguia tomar a decisão do que ele fazia. Porque ele dava ré, encostou outro atrás. Ele não conseguia fazer. Esse carro aqui, ele não teve a emoção na hora de assim, vou ajudar o cara, vou dar uma ré. O cara sai. O humano ficou ali, sei lá por que motivo, sei lá se aquilo foi simulado, enfim, e o carro não conseguia tomar a decisão. Então, uma decisão humana, que seria uma empatia com o cara, peraí, cara, eu vou dar uma rezinha aqui, você passa aqui na rua. A máquina não conseguiu tomar a decisão, estava fora da diretriz dela. Então a gente vai sempre encontrar alguma situação que o humano consegue calcular rapidamente pela emoção e a máquina não consegue porque ela foi programada para fazer aquilo. Aí vem a pergunta de $1 milhão, que não está aqui, mas eu... Eu vou receber esse $1 milhão? Você vai fazer um... Brevemente. Bom, então, só para saber se esse $1 milhão vai para a minha conta. Se você responder. A emoção. A IA vai ter emoção um dia? Até eu te pagava $1 milhão se eu conseguisse. Ela, acho não, assim, para mim a IA vai conseguir desenvolver emoções. Aliás, a próxima onda de estudo da IA é exatamente essa, né? Que eu disse que as máquinas falaram sozinhas. A IA vai conseguir desenvolver emoções. Mas até a gente ter segurança na emoção de uma IA, para mim ainda demora muito tempo. Por quê? O que o humano faz quando ele programa uma IA para ter emoção? Ele coloca o que ele acha que é uma emoção. Você chora de felicidade, chora de tristeza, chora de saudade, chora por alguns motivos, e você dá a liberdade para a IA evoluir naquele código e por qualquer outra coisa ela pode ficar feliz com raiva ao mesmo tempo. Ela vai criando as emoções dela. A gente vai começar a passar por momentos completamente inusitados quando você tenta colocar emoção no IA, porque é a forma com que ela entendeu a emoção que você passou. Se você botar uma IA do zero para ser criada a emoção, ela vai ter que acompanhar vários humanos ao longo da vida para criar emoções similares às dos humanos para você conseguir aplicar em outras IAs e isso vai evoluir no futuro. Então, assim, a pergunta é, sim, estamos preparados para isso agora? Não. Vai ser seguro? Não sei, eu ainda tenho medo do robozinho lá ficar com a cabeça vermelha e vir correndo atrás de alguém. Não sei se eu consigo acreditar nisso por enquanto. Bom, qual conselho você deixaria aqui para as pessoas que estão assistindo ou para um empresário que está começando essa jornada agora e quer trabalhar com IA e fala assim, eu quero revolucionar, eu quero fazer alguma coisa diferente, cara, eu estou a fim de mudar? A primeira pergunta, e eu já falei isso para inúmeros clientes que quiseram implementar soluções de IA, para que eu quero isso?
Qual é o objetivo de eu implementar isto? Isto vai servir para a minha empresa melhorar? Isto vai servir para melhorar a vida das pessoas? Se a resposta para todas essas perguntas for positiva, implemente IA. Se alguma falhar, pensa melhor. Porque a gente está vendo muita empresa gastando muito dinheiro com IA, está abandonando o humano no tratamento de humanos e as IAs deliram. A IA tem, a gente chama de drift, né? A IA derrapa, ela tem drift, e você não consegue corrigir, cria uma experiência ruim. Até você conseguir corrigir aquilo ali, você já criou no teu cliente ou no teu usuário uma impressão péssima da tua empresa. Então, tem que sempre ter essa pergunta. Você vai implementar IA? Vai seguir com IA? Serve. Eu quero isso para quê? Vai fazer bem para as pessoas? Eu vou ter um cuidado nessa implementação de aplicar o bem? Implemente IA. Se você ficar na dúvida, continua fazendo o que você está fazendo, espera um pouco mais e amadurece, porque você com certeza vai deixar alguém desassistido na mão de um robô que não vai saber tomar uma decisão numa situação que você vai frustrar o teu usuário. Perfeito. E agora, vou fazer uma última pergunta para você, pessoal. A IA vai tomar o lugar do bom bebedor de vinho? Do bom bebedor de vinho? Nunca. Nunca? Nunca! Por quê? Jamais! Para você ter ideia, uma garrafa de vinho pode te dar mais 56 mil percepções diferentes, cognitivas, de memória, de sabor, de tato, de olfato. Nunca, jamais o IA vai superar um bom entendedor de vinho. Então você não vai perder. Não, eu nunca. Nunca vai perder com IA. Se eu continuar, se eu, na verdade, já trabalhei com vinho, mas se eu quisesse trabalhar com vinho hoje, a IA não ia chegar nem perto. Jamais. Muito bom, Renato. Obrigado. Foi um bate-papo extremamente legal. Ó, você estava reclamando do tempo, foi 1 hora quase. Olha aí. Olha lá, viu? Estava reclamando, queria fazer meia hora, não dá nem para metade da conversa. Bom. Obrigado pela sua presença, é um prazer. Você sabe que eu admiro muito você. Você é um cara muito... Eu ia falar a palavra que eu gosto de falar, mas o Leandro ia cortar. Mas você é esse cara pra mim. Cara, e para você que acompanhou o nosso episódio, muito obrigado. Curte a gente nas redes sociais. O Leandro vai colocar aqui, ó, o nosso Instagram, nosso YouTube. Curta a gente lá e até o próximo Mancast. Obrigado, valeu!